O coronel quebra minha rotina após eu ficar viúva, mas esta avó tem um segredo oculto. Era uma tarde abafada quando Dona Conceição recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. O coronel, conhecido por seu olhar duro e seus modos autoritários, invadiu seu mundo com a brutalidade de um furacão. Seu marido foi encontrado, Dona Conceição. Ele não voltou da roça. As palavras ecoaram por sua mente, como um trovão que a deixava sem fôlego. O homem que ela amava, um trabalhador honesto, não voltaria mais. O luto era um manto pesado que a envolvia. Mas havia algo pior que a dor da perda. O olhar possessivo do sogro. O velho coronel sempre fora uma sombra ameaçadora em sua vida, e agora ele se tornava uma prisão. Você precisa de um homem forte na sua vida. Seus filhos precisam de um pai, ele dizia, enquanto seus olhos frios a observavam, como um lobo que aguarda sua presa. Dona Conceição sabia que precisava escapar. Com os filhos à sua mercê, decidiu que a cidade grande. Foi ali, nesse cenário avassalador, que um golpe de sorte iluminou sua vida. Um bilhete de loteria. O número faroeste bizarro lhe trouxe a liberdade que tanto ansiava. Com o prêmio, comprou uma fazenda, um símbolo de renascimento, um novo começo. Carlos, o filho de um trabalhador local, apareceu em sua vida como um raio de sol entre nuvens escuras. Ele era gentil, sempre disposto a ajudar, e aos poucos, Dona Conceição começou a abrir seu coração novamente. Sentia que finalmente o amor poderia ser uma luz em sua escuridão. Mas a vida, sempre caprichosa, tinha outros planos. A ligação entre Carlos e seu sogro, agora mais evidente, acendeu alarmes em sua mente. Um mistério se formou, uma rede de conexões perturbadoras. Os sussurros de sua antiga dor retornaram. Cada revelação parecia desenterrar fantasmas que ela lutava para enterrar. Era como se o passado estivesse sempre a espreitar, observando, pronto para engoli-la novamente. Quanto mais se aproximava de Carlos, mais com o olhar em direção ao horizonte da sua nova vida, ela sempre se perguntava se realmente conseguiria escapar de sua herança de dor para abraçar uma nova alegria, ou se estaria apenas se condenando a um novo tipo de aflição. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. À medida que o sol se punha no horizonte, Dona Conceição sentia que seu coração pulsava mais rápido. Todas as suas preocupações, era um carro. Barulho de pneus no cascalho. O coração dela disparou. Ninguém estava esperando visita. Carlos viu a expressão dela e, antes que pudesse questionar, o carro parou abruptamente ao lado da casa. O peso do momento pairava no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Um homem saiu do veículo. Era robusto, com um olhar ameaçador. Ao ver a expressão dura estampada no rosto do visitante, Dona Conceição sentiu um frio na espinha. Era o coronel, o sogro que pensava ter deixado para trás. Ele desceu do carro com passos pesados, e os risos se dissiparam rapidamente. O silêncio foi ensurdecedor. Você não pode fugir de mim, Conceição, ele disse, sua voz como um corte de faca. Seu lugar ainda é ao meu lado, para cuidar da família. O olhar de Carlos mudou. Ele ficou tenso, como se uma luz tivesse acendido dentro dele. O que você quer aqui?
Cass perguntou, a voz firme, mas cheia de um medo palpável. O coronel sorriu, mas não era um sorriso gentil. Só vim visitar e trazer uma verdade que você precisa ouvir. A tensão cresceu e Dona Conceição hesitou. O passado parecia querer engoli-la novamente. Que verdade? Fez força para perguntar, apesar do nó na garganta. Sobre o seu marido, o coronel disparou, deixando todos em choque. Ele não morreu na roça, Conceição. Foi você que o entregou. As palavras dele caíram como uma bomba. O ar ficou pesado e o tempo pareceu parar. Dona Conceição ficou paralisada, o mundo girando ao seu redor. O olhar de Carlos se transformou em incredulidade. O que você está dizendo? A velha dor se reergueu de maneira insuportável, enquanto lembranças turvas começavam a fluir. Você não pode. A raiva e o medo a invadiram. Não é verdade. Eu tenho provas, o coronel insistiu, gesticulando como se as palavras dele fossem a realidade absoluta. Sempre soube que você tinha um plano para sair da roça. E ele estava no seu caminho. Os filhos, ouvindo tudo, olhavam de mãe para avô confusos, com os rostos marcados pela tensão. Dona Conceição, isso é verdade? O mais velho sussurrou, buscando respostas nos olhos dela. Um gelo na barriga. Não tinha como voltar atrás. O amor que começava a brotar entre ela e Carlos balançava, ameaçado por uma verdade que parecia insuportável. As lembranças de discussões, os desafios, as traições que haviam sido enterradas, agora estavam todos de volta. Você precisa escolher, Dona Conceição, o coronel disse, a voz engrossando. Fique comigo e mantenha sua família unida. Ou se for atrás de Carlos, e vai ver o que realmente custa. Nesse momento, entre o sussurrar dos ventos e o olhar horrorizado de todos, um novo alicerce se formou. O horizonte da nova vida que ela sonhara estava se desmoronando. Com o coração acelerado e a dor transbordando, ela olhou para Carlos, questionando se o amor poderia realmente suportar toda essa tempestade. A pergunta ecoava em sua cabeça. Até onde você iria por amor? E que segredos estariam dispostos a ser descobertos? E assim, enquanto a verdade pairava como uma sombra, o futuro de cada um começou a se misturar nas nuvens escuras que se formavam acima deles. O que viria a seguir deixava todos em estado de expectativa e pavor. Enquanto a tensão enchia o ar, Dona Conceição era um turbilhão de emoções. A fúria do coronel se refletia em seus olhos. Ele estava pálido, a mão tremendo enquanto segurava algo. O objeto lhe escapou dos dedos e caiu no chão, fazendo um som metálico que ecoou como um sino. Era uma arma. O que seu filho estava fazendo com aquilo? Carlos deu um passo à frente, os músculos tensos, preparado para proteger Dona Conceição e seus filhos. Miguel, onde você encontrou isso? Ele estava quase gritando, o medo levando sua voz às alturas. O coronel, vendo o pânico, quase sorriu, um sorriso que mais parecia uma ameaça de um predador. Eu vi alguém, Miguel começou, os olhos arregalados. Na floresta, perto da roça. Ele estava cavando. Eu ouvi um barulho e fui ver. Então, encontrei a arma. As palavras saíram apressadas, vomitadas em um sopro de desespero. Todos olharam uns para os outros, a confusão se instalando. O coronel se aproximou de Miguel, olhando diretamente em seus olhos com um ar de julgamento. Apenas um brinquedo, garoto? Um brinquedinho para desviar a atenção dos problemas dos adultos? Dona Conceição sentiu o coração acelerar. O que você quer dizer? Sua voz tremeu, e Carlos a pegou pelo braço, seu olhar estudando a intensidade da cena. Quem estava cavando na floresta? E Coronel, então, soltou uma bomba. Um corpo, meu bem. O corpo do seu marido.
Ele foi enterrado na roça. E você, sua ladra, achou que podia me enganar, não é? A tensão se cortou no ar. O espaço entre eles pareceu se encolher. E o tempo parou. A respiração de Dona Conceição ficou presa na garganta. Não pode ser. Não pode. O choque e a incredulidade a arrastaram. A ideia de ter um túmulo oculto tão próximo de sua nova vida parecia uma tortura impiedosa. E se fosse verdade? Um calafrio percorreu sua espinha. Carlos segurou firmemente o ombro de Miguel, tentando trazer alguma calma ao caos. Dona Conceição, você sabia de algo? Nos conte. Se ele está lá, precisamos encontrar e saber a verdade. O desespero na voz dele tocava no fundo de seu coração. O coronel riu. Mas desta vez não era um riso amistoso. Era a vitória de alguém que sempre esteve um passo à frente. Eu sabia que a verdade viria à tona. Sempre vem. E agora você precisa decidir, minha cara. Este novo lar, essa nova vida, tudo pode acabar num instante. Eu sou a única conexão que você tem com o seu passado. Miguel olhou para a mãe, confuso. Mãe, o que fazemos? Ele só queria entender, mas a atmosfera estava pesada. Uma nuvem de segredos e traições se fechou ao redor deles. Dona Conceição sentiu seu mundo girar. Preciso ir até lá, até a floresta. A voz dela saiu firme, mas desesperada. Se existe um corpo, quero saber. Preciso entender o que aconteceu. E por quê? Só não esqueça. O coronel se apressou a adverti-la. Estou sempre a um passo. A vida que você deseja pode não ser aquela que você vai obter. As palavras dele ecoaram como um alerta sombrio, enquanto ela e Carlos se preparavam para deixar a casa. As sombras da noite se aproximavam, e com cada passo em direção à floresta, o peso da verdade parecia pressionar seu peito. O segredo que poderia salvá-los ou destruí-los estava prestes a ser revelado. E assim, enquanto eles caminhavam para o desconhecido, um novo mistério se formava no horizonte. O que mais poderiam descobrir sobre o passado de Dona Conceição? E quanto as respostas estavam à espreita, prontas para desafiar tudo o que pensavam em saber. E enquanto eles caminhavam para a floresta, Dona Conceição estava em chamas. Cada passo fazia seu coração pulsar mais rápido, uma mistura de medo e determinação. Carlos a seguia de perto, a mão dela segurando a dele, buscando apoio. Miguel, o mais novo, corria ao lado, ainda assustado. A noite envolvia tudo com uma escuridão densa. Chegando à borda da floresta, um calafrio percorreu a espinha de todos. Os sons da natureza eram abafados, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Temos que encontrar aquele corpo, disse Carlos, a voz tensa. Dona Conceição acenou com a cabeça, mas algo dentro dela estava em conflito. O que se revelaria ali? Os três entraram na floresta, seguidos pelo murmúrio das folhas secas sob seus pés. Muita coisa não fazia sentido. Por que o coronel voltara justo agora? O que mais ele escondia? E a arma que Miguel havia encontrado? Agora, tudo parecia uma grande armadilha. Então, em meio aos pensamentos desencontrados, um estalo fez todos pararem. A sombra de alguém surgiu entre as árvores, e antes que eles pudessem reagir, um homem apareceu. Era Francisco, um antigo amigo de Dona Conceição, com um olhar assombrado. Dona Conceição, ele exclamou, o que você está fazendo aqui? Francisco, o que você está fazendo aqui? Dona Conceição não conseguia esconder a surpresa. Ele olhou ao redor, sua expressão gravemente preocupada. Afundou os olhos nos dela, como se pesasse cada palavra. Preciso te contar algo. Não é seguro aqui. Mãe, quem é ele? Miguel perguntou, a voz trêmula. Um amigo, ela respondeu, mas uma pulga atrás da orelha a picava. Por que ele estava tão alterado? O que está acontecendo, Francisco? O tom dela era mais firme agora. Escuta, ele disse, ofegante. Eu vi o coronel. Ele está vindo para cá, com gente.
Ele não quer que você saiba da verdade. Que verdade? Carlos exigiu, cruzando os braços. Francisco hesitou, olhando para o chão. A verdade sobre o que aconteceu com seu marido. Não foi um acidente, Conceição. Foi planejado. O coronel. Ele não teve tempo de terminar. Um estrondo ecoou atrás deles e, de repente, as luzes de lanternas iluminaram a floresta. Rápido! Carlos gritou, puxando Dona Conceição e Miguel. Francisco seguiu, mas as luzes estavam muito perto. O medo estava estampado nos rostos deles, a adrenalina disparando. Dentro de um breve momento de caos, Dona Conceição se virou. Francisco, espera! Mas ele já tinha desaparecido nas sombras. Com medo, ela seguiu Carlos, que as puxou para longe da trilha. O coronel estava chegando, e eles não podiam ser pegos. A verdade sobre o marido estava se desenhando no horizonte. Mas, quando pensavam que a fuga era a única opção, o chão debaixo deles começou a tremer. Um barulho profundo ecoou, como se a terra estivesse protestando. E do nada, um burburinho de vozes se elevou ao redor deles. Eram pessoas, um grupo que surgia das árvores. Mas não eram apenas os homens do coronel. Entre eles estava o próprio marido de Dona Conceição. Ela não podia acreditar. Ele estava vivo. Marido! A voz dela saiu como um grito sufocado. Mas nesse instante, ela percebeu algo. O olhar dele estava longe, distante, como se ele não a reconhecesse. E ao seu lado estava Francisco, com uma expressão culpada. O que estava acontecendo? O que mais aquele grupo escondia? E quem eram aquelas pessoas ao redor dele? O medo se transformou em confusão, enquanto novas perguntas surgiam como sombras na noite. O que realmente aconteceu? E por que o coronel estava tão determinado a manter essa verdade oculta? A floresta sibilava ao redor, a tensão crescia, e a única coisa que todos podiam fazer era esperar pelo que estava por vir. Enquanto eles caminhavam para a floresta, o coração de Dona Conceição estava em chamas. Cada passo fazia seu pulso acelerar, uma mistura de medo e determinação. Carlos a acompanhava de perto, segurando sua mão, buscando dar apoio. Miguel, o mais novo, corria ao lado, ainda assustado. A noite envolvia tudo com uma escuridão densa. Chegando à borda da floresta, um calafrio percorreu a espinha de todos. Os sons da natureza eram abafados, como se o mundo decidisse prender a respiração. Precisamos encontrar aquele corpo, disse Carlos, com a voz tensa. Dona Conceição acenou com a cabeça, mas algo dentro dela estava em conflito. O que se revelaria ali? Os três entraram na floresta, e o murmúrio das folhas secas sob seus pés ecoava. Muitas coisas não faziam sentido. Por que o coronel voltara justo agora? O que mais ele escondia? E a arma que Miguel havia encontrado. Agora, tudo parecia uma armadilha. Então, em meio a esses pensamentos, o estalo fez todos pararem. A sombra de alguém surgiu entre as árvores, e antes que pudessem reagir, um homem apareceu. Era Francisco, um antigo amigo de Dona Conceição, com um olhar assombrado. Dona Conceição, ele exclamou apressado, o que você está fazendo aqui? Francisco, o que você está fazendo aqui? Dona Conceição respondeu, sem conseguir esconder a surpresa. Ele olhou ao redor, sua expressão gravemente preocupada. Escuta, não é seguro aqui. Mãe, quem é ele? Miguel perguntou, a voz trêmula. Um amigo, ela respondeu, mas uma pulga atrás da orelha a picava. Por que ele estava tão alterado? O que está acontecendo, Francisco? O tom dela era mais firme agora. Escuta, ele disse, ofegante. Eu vi o coronel, ele está vindo para cá. E não quer que você saiba da verdade. Que verdade? Carlos exigiu, cruzando os braços. Francisco hesitou, olhando para o chão. A verdade sobre o que aconteceu com seu marido não foi um acidente, Conceição. Foi planejado, o coronel.
Ele não teve tempo de terminar. Um estrondo ecoou atrás deles e, de repente, as luzes de lanternas iluminavam a floresta. Rápido! Carlos gritou, puxando Dona Conceição e Miguel. Francisco seguiu, mas as luzes estavam muito perto. O medo estava estampado nos rostos deles. A adrenalina disparava. Dentro de um breve momento de caos, Dona Conceição se virou. Francisco, espera! Mas ele já tinha desaparecido nas sombras. Com medo, ela seguiu Carlos, que as puxou para longe da trilha. O coronel estava chegando, e eles não podiam ser pegos. Mas quando pensavam que a fuga era a única opção, o chão sob eles começou a tremer. Um barulho profundo ecoou, como se a terra estivesse protestando. E do nada, um murmúrio de vozes se elevou ao redor deles. Era um grupo surgindo das árvores, mas não eram apenas os homens do coronel. Entre eles estava o próprio marido de Dona Conceição. Ela não podia acreditar. Ele estava vivo. Marido! O grito dela ecoou pela floresta. Mas nesse instante, ela percebeu algo. O olhar dele estava longe, distante, como se ele não a reconhecesse. E ao seu lado estava Francisco, com uma expressão culpada. Conceição, ele sussurrou ao se aproximar. Eu sei como explicar, mas a verdade é mais complicada do que você imagina. A confusão tomou conta do coração dela. O que estava acontecendo? O marido, naquele momento, movia-se, mas seu olhar era opaco. Não havia brilho ali. E como se a cena tivesse sido ensaiada, Francisco se virou e puxou um objeto do bolso. Um pequeno dispositivo que emitia uma luz estranha, pulsando lentamente. Ele olhou para o grupo e falou com vozes carregadas de medo. Precisamos ir, eles estão vindo. E então, de repente, uma explosão. A luz do dispositivo aumentou e se espalhou, iluminando a floresta em um brilho ofuscante. Dona Conceição cobriu os olhos e, quando a luz se dissipou, o grupo estava confuso. Tudo estava mudado. Francisco olhou para o marido dela e então declarou: ele não é quem você pensa que é. Ninguém é. Esse único comentário fez as peças do quebra-cabeça da... Ela se virou para Carlos perplexa. O que ele quer dizer com isso? Quem é meu marido realmente? Um nó se formou na garganta dela, enquanto a escuridão da floresta envolvia a todos. E nesse momento ela entendeu que segredos mais profundos estavam prestes a ser revelados. Segredos que poderiam destruir não só seu futuro, mas o que restava de sua família. Enquanto a tensão aumentava e as formações sombrias se aproximavam, ela percebeu que a resposta para todas as suas perguntas estava prestes a se manifestar em uma explosão de verdades devastadoras. Ela só esperava que estivessem prontos para o que viria a seguir. Dona Conceição ficou paralisada, o olhar fixo no marido, que parecia tão distante, perdido em seus próprios pensamentos. Marido, repetiu, a voz trêmula, enquanto a realidade perfurava seu coração. Ele estava ali, mas a forma como olhava para ela era como se não a reconhecesse. Miguel ao seu lado embolava as mãos, sem entender o que estava acontecendo. Francisco, que havia revelado a verdade até então, estava a um passo da queda, e o grupo se aglutinava ao redor do marido dela. Você não pode ser verdade. A voz de Dona Conceição tremia, e sua visão se turvava. Eu não entendo. E então, antes que alguém pudesse responder, outro estalo ecoou na floresta. O chão rugiu novamente, e essa vez um brilho vermelho cortou a escuridão. Todos olharam em direção ao som e viram uma figura se aproximando. Em meio à luz, aparece um outro homem, alto e forte, com uma expressão feroz. Conceição, ele gritou. O tom de voz era urgente, e as palavras pareciam carregar um peso que não combinava com a cena. Era o coronel. Saia do caminho. Eu disse para você sair. O coronel empurrou as pessoas ao seu redor. E o marido de Dona Conceição finalmente virou-se, como se um feitiço tivesse se quebrado.
Ele a olhou e por um breve instante havia reconhecimento em seu olhar. Mas então a confusão tomou conta novamente. Quem são estes? Ele parecia não saber nem quem era. Não, não se aproxime dele, Dona Conceição gritou, em pânico, tentando proteger seu marido. A tensão aumentava a cada segundo. A pressão na atmosfera era palpável. As lanternas que iluminavam os rostos agora piscavam, refletindo a incerteza e a adrenalina. Você não entende, Conceição. Ele é um agente, disse Francisco, e ao fazer isso, o mundo desabou. O que ele quis dizer? Um agente? O olhar de todos mudou. Os braços estavam cruzados. As vozes começaram a murmurar com confusão. Havia algo de verdade em todas aquelas palavras. Uma revelação de segredos enterrados que começaram a emergir. Eu fui forçado a viver como se estivesse morto para protegê-la. O marido de Dona Conceição finalmente falou, a frustração transbordando de sua voz. Foi um plano do coronel. O choque foi tão intenso que os rostos ao redor pareciam branquear. O coronel? Um plano? Carlos sussurrou, sem saber se acreditava ou não naquelas declarações. A revelação deixou todos atônitos. A verdade que Dona Conceição havia buscado durante tanto tempo, agora estava sendo rasgada diante deles. Eu não tinha escolha. Ele me obrigou. As palavras do marido se perdiam em meio ao choque. Se eu não seguisse o que ele dissesse, minha vida e a sua estariam em perigo. Eu só pude me esconder. Esconder? Você mentiu para mim. Dizia que havia morrido. E agora parece assim, como se nada tivesse acontecido. O desespero apertava o peito de Dona Conceição, enquanto as emoções borbulhavam entre raiva e alívio. Miguel, ainda segurando a arma que havia encontrado, olhou para o pai. Você sabia que estava vivo? Por que não voltou antes? Por que deixar a gente assim? A pequena voz do garoto era cortante e cheia de desespero. O coronel controlava tudo. Ele me mantinha distante. Ele tentou se justificar, mas era complicado. Todo o cenário se desdobrava em uma teia de mentiras. O coronel estava mais próximo agora, e seu olhar estava cheio de triunfos. Eu avisei, não é? A verdade sempre vem à tona, meu bem. Dona Conceição não estava pronta para aceitar tudo aquilo. Caiu para trás, tentando entender. Mas quem é você realmente? O que fizemos ou quem somos agora? O desespero no olhar dela começou a se espalhar entre todos os presentes. Quando todo pareceria desmoronar, uma nova explosão de luz surgiu da floresta, ofuscando a todos por um momento. O chão tremeu mais uma vez, e de repente, o último aliado de todos surgiu. Homens com armas em punho, armados até os dentes, membros de uma organização secreta que finalmente estavam ali. Vamos atrás deles, um deles gritou em inglês, e tudo parou. E então a revelação final parecia mais próxima, mas o horizonte estava cheio de mais perguntas do que respostas. Os laços de amor e confiança eram questionados em um nível profundo. O que realmente estava acontecendo? A verdade sobre quem eram todos e o papel do coronel. A história apenas começava a se desenrolar. Dona Conceição ficou paralisada, o olhar fixo no marido, que parecia tão distante, perdido em seus próprios pensamentos. Marido, repetiu, a voz trêmula, enquanto a realidade perfurava seu coração. Miguel, ao seu lado, embolava as mãos, sem entender o que estava acontecendo. Carlos também parecia confundido. A expressão inquieta, como se estivesse esperando que tudo voltasse ao normal. Mas a intensidade do momento crescia, uma sensação estranha de que a verdade estava prestes a desmoronar. Francisco, que havia revelado a verdade até então, estava a um passo da queda, e o grupo se aglutinava ao redor do marido dela. Você não pode ser verdade. A voz de Dona Conceição tremia, e sua visão se turvava. Eu não entendo. E então, antes que alguém pudesse responder,
Outro estalo ecoou na floresta. O chão rugiu novamente, e dessa vez um brilho vermelho cortou a escuridão. Todos olharam em direção ao som e viram uma figura se aproximando em meio à luz. Era o coronel. Saia do caminho! Eu disse para você sair! O coronel empurrou as pessoas ao seu redor, e o marido de Dona Conceição finalmente virou-se, como se um feitiço tivesse se quebrado. Ele a olhou e por um breve instante havia reconhecimento em seu olhar. Mas então a confusão tomou conta novamente. Quem são estes? Ele parecia não saber nem quem era. Não se aproxime dele! Dona Conceição gritou em pânico, tentando proteger seu marido. A tensão aumentava a cada segundo. A pressão na atmosfera era palpável. As lanternas que iluminavam os rostos agora piscavam, refletindo a incerteza e a adrenalina. Você não entende, Conceição. Ele é um agente, disse Francisco. E ao fazer isso, o mundo desabou. O que ele quis dizer? Um agente? O olhar de todos mudou. Os braços estavam cruzados. As vozes começaram a murmurar com confusão. Havia algo de verdade em todas aquelas palavras. Uma revelação de segredos enterrados que começaram a emergir. Eu fui forçado a viver como se estivesse morto para protegê-la. O marido de Dona Conceição finalmente falou, frustração transbordando de sua voz. Foi um plano do coronel. O choque foi tão intenso que os rostos ao redor pareciam branquear. O coronel? Um plano? Carlos sussurrou, sem saber se acreditava ou não nas declarações. A verdade que Dona Conceição havia buscado durante tanto tempo agora estava sendo rasgada diante deles. Eu não tinha escolha. Ele me obrigou. As palavras do marido se perdiam em meio ao choque. Se eu não seguisse o que ele dissesse, minha vida e a sua estariam em perigo. Eu só pude me esconder. Esconder? Você mentiu para mim, dizia que havia morrido e agora parece assim, como se nada tivesse acontecido. O desespero apertava o peito de Dona Conceição, enquanto as emoções borbulhavam entre raiva e alívio. Miguel, ainda segurando a arma que havia encontrado, olhou para o pai. Você sabia que estava vivo? Por que não voltou antes? Por que deixar a gente assim? A pequena voz do garoto era cortante e cheia de desespero. O coronel controlava tudo. Ele me mantinha distante. A justificativa do marido era complicada, mas suas palavras pareciam ser a única verdade naquele momento confuso. O coronel estava mais próximo agora, e seu olhar estava cheio de triunfos. Eu avisei, não é? A verdade sempre vem à tona, meu bem. Dona Conceição não estava pronta para aceitar tudo aquilo. Caiu para trás, tentando entender. Mas quem é você realmente? O que fizemos ou quem somos agora? O desespero no olhar dela começou a se espalhar entre todos os presentes. Quando todo pareceria desmoronar, uma nova explosão de luz surgiu da floresta, ofuscando a todos por um momento. O chão tremeu mais uma vez, e de repente, o último aliado de todos surgiu. Homens com armas em punho, armados até os dentes. Membros de uma organização secreta que finalmente estavam ali. Vamos atrás deles! Um deles gritou, e tudo parou. Foi nesse momento que o marido de Dona Conceição desviou o olhar e, com os olhos arregalados, começou a murmurar palavras desconexas. Espera, não é isso que parece. Ele se virou para o coronel, terror estampado no rosto. Você não devia ter trazido eles aqui. Você não sabe o que vai acontecer. Do que você está falando? A voz do coronel era uma ameaça, mas o marido de Dona Conceição estava em pane total. Ele começou a ramificar informações em uma velocidade que ninguém conseguia acompanhar. Todos nós estamos em perigo. Você não entende, Conceição. Eles não estão aqui para ajudar. Eles vêm atrás de mim. Eu sou o alvo. As palavras ressoaram na floresta, ecoando como uma maldição. Todos olharam em choque, e Dona Conceição sentiu o estômago afundar. Alvo? Mas por quê? O que você fez?
A confusão e o medo a consumiram. Então, como um relâmpago, Francisco se adiantou. É isso. Você nunca soube, não é, Conceição? Ele não é o homem que você pensa que é. Se o coronel está certo, todos nós estamos em perigo. E você é a única que pode resolver isso. Essa luta não é sua, é dele. Eu, como sou a única, o desespero começava a tomar conta da cena. Porque você tem a chave. Algo que ele deixou para trás. Algo que vai abrir. O que está enterrado. Francisco olhou com pavor para o marido de Dona Conceição. O que não deveria ter sido revelado. Com isso, a realidade se desdobrou, e todos foram tragados por um novo mistério obscuro. Quem era esse homem que ela amava? E o que realmente estava enterrado? A tensão se espalhava, o futuro deles balançando de forma imprevisível. O que mais eles precisavam enfrentar? E o que significava essa chave? Enquanto uma sombra de dúvida pairava sobre todos, Dona Conceição sentiu o peso da descoberta em cada canto de seu coração. O que viria a seguir poderia mudar tudo, ou acabar com tudo de vez. Dona Conceição ficou paralisada, o olhar fixo no marido, que parecia tão distante, perdido em seus próprios pensamentos. Marido, repetiu, a voz trêmula, enquanto a realidade perfurava seu coração. Miguel, ao seu lado, embolava as mãos, sem entender o que estava acontecendo. Carlos também parecia confundido. Aê! Mas a intensidade do momento crescia. Uma sensação estranha de que a verdade estava prestes a desmoronar. Francisco, que havia revelado a verdade até então, estava a um passo da queda, e o grupo se aglutinava ao redor do marido dela. Você não pode ser verdade. A voz de Dona Conceição tremia, e sua visão se turvava. Eu não entendo. E então, antes que alguém pudesse responder, outro estalo ecoou na floresta. O chão rugiu novamente, e dessa vez um brilho vermelho cortou a escuridão. Todos olharam em direção ao som e viram uma figura se aproximando. Em meio à luz, era o coronel. Saia do caminho. Eu disse para você sair. O coronel empurrou as pessoas ao seu redor, e o marido de Dona Conceição finalmente virou-se, como se um feitiço tivesse se quebrado. Ele a olhou e por um breve instante havia reconhecimento em seu olhar. Mas então a confusão tomou conta novamente. Quem são estes? Ele parecia não saber nem quem era. Não se aproxime dele. Dona Conceição gritou, em pânico, tentando proteger seu marido. A tensão aumentava a cada segundo. A pressão na atmosfera era palpável. As lanternas que iluminavam os rostos agora piscavam, refletindo a incerteza e a adrenalina. Você não entende, Conceição. Ele é um agente, disse Francisco, e ao fazer isso o mundo desabou. O que ele quis dizer? Um agente? O olhar de todos mudou, os braços estavam cruzados. As vozes começaram a murmurar com confusão. Havia algo de verdade em todas aquelas palavras, uma revelação de segredos enterrados que começaram a emergir. Eu fui forçado a viver como se estivesse morto para protegê-la. O marido de Dona Conceição finalmente falou, frustração transbordando de sua voz. Foi um plano do coronel. O choque foi tão intenso que os rostos ao redor pareciam branquear. O coronel? Um plano? Carlos sussurrou, sem saber se acreditava ou não nas declarações. A verdade que Dona Conceição havia buscado durante tanto tempo agora estava sendo rasgada diante deles. Eu não tinha escolha. Ele me obrigou. As palavras do marido se perdiam em meio ao choque. Se eu não seguisse o que ele dissesse, minha vida e a sua estariam em perigo. Eu só pude me esconder. Esconder? Você mentiu para mim. Dizia que havia morrido, e agora aparece assim, como se nada tivesse acontecido. O desespero apertava o peito de Dona Conceição, enquanto as emoções borbulhavam entre raiva e alívio. Miguel, ainda segurando a arma que havia encontrado, olhou para o pai. Você sabia que estava vivo? Por que não voltou antes? Por que deixar a gente assim? A pequena voz do garoto era cortante e cheia de desespero. O coronel controlava tudo. Ele me mantinha distante.
A justificativa do marido era complicada, mas suas palavras pareciam ser a única verdade, naquele momento confuso. O coronel estava mais próximo agora, e seu olhar estava cheio de triunfos. Eu avisei, não é? A verdade sempre vem à tona, meu bem. Dona Conceição não estava pronta para aceitar tudo aquilo. Caiu para trás, tentando entender. Mas quem é você realmente? O que fizemos ou quem somos agora? O desespero no olhar dela começou a se espalhar entre todos os presentes. Quando todo pareceria desmoronar, uma nova explosão de luz surgiu da floresta, ofuscando a todos por um momento. O chão tremeu mais uma vez, e de repente, o último aliado de todos surgiu. Homens com armas em punho, armados até os dentes. Membros de uma organização secreta que finalmente estavam ali. Vamos atrás deles, um deles gritou. E tudo parou. Foi nesse momento que o marido de Dona Conceição desviou o olhar, e com os olhos arregalados começou a murmurar palavras desconexas. Espera, não é isso que parece. Ele se virou para o coronel, terror estampado no rosto. Você não devia ter trazido eles aqui. Você não sabe o que vai acontecer. Do que você está falando? A voz do coronel era uma ameaça, mas o marido de Dona Conceição estava em pane total. Ele começou a ramificar informações em uma velocidade que ninguém conseguia acompanhar. Todos nós estamos em perigo. Você não entende, Conceição. Eles não estão aqui para ajudar. Eles vêm atrás de mim. Eu sou o alvo. As palavras ressoaram na floresta, ecoando como uma maldição. Todos olharam em choque, e Dona Conceição sentiu o estômago afundar. Alvo? Mas por quê? O que você fez? A confusão e o medo a consumiram. Então, como um relâmpago, Francisco se adiantou. É isso. Você nunca soube, não é, Conceição? Ele não é o homem que você pensa que é. Se o coronel está certo, todos nós estamos em perigo. E você é a única que pode resolver isso. Essa luta não é sua, é dele. Eu? Como sou a única? O desespero começava a tomar conta da cena. Por que você tem a chave? Algo que ele deixou para trás. Algo que vai abrir o que está enterrado. Francisco olhou com pavor para o marido de Dona Conceição. O que não deveria ter sido revelado. Com isso, a realidade se desdobrou, e todos foram tragados por um novo mistério obscuro. Quem era esse homem que ela amava? E o que realmente estava enterrado? A tensão se espalhava, o futuro deles balançando de forma imprevisível. O que mais eles precisavam enfrentar? E o que significava essa chave? Enquanto uma sombra de dúvida pairava sobre todos, Dona Conceição sentiu o peso da descoberta em cada canto de seu coração. O que viria a seguir poderia mudar tudo, ou acabar com tudo de vez. Então, quando menos esperavam, um grito irrompeu da floresta, rasgando o ar, como uma lâmina afiada. Vão morrer todos! Uma figura encapuzada, uma forma fantasmagórica com a voz rouca e ameaçadora, surgiu das sombras. As lanternas piscavam enquanto os rostos se voltavam para a figura, retratos de medo e pânico. E em um movimento rápido, a figura disparou algo em direção ao coronel. O impacto foi brutal. Todos ficaram paralisados. O tempo parecia parar. O coronel caiu, uma expressão de incredulidade estampada em seu rosto. Não pode ser. Foram suas últimas palavras antes que o chão o absorvesse. O marido de Dona Conceição ficou em choque, a boca entreaberta enquanto a imagem do coronel desmoronava diante dele. E naquele momento, a confusão se tornou terror. Quem era aquela pessoa? Por que havia atacado o coronel? E mais importante, o que aquilo significava para eles? Dona Conceição apertou a mão de Carlos, os olhos arregalados, o coração batendo freneticamente. A revelação da verdade estava a poucos passos de ser exposta. Mas em vez disso,
A sombra da morte transformou tudo em um jogo. Uma nova luta começava. E agora eles poderiam estar mais perdidos do que antes. A única certeza era que nada seria como antes. Dona Conceição ficou paralisada, o olhar fixo no marido, que parecia tão distante, perdido em seus próprios pensamentos. Marido, repetiu, a voz trêmula, enquanto a realidade perfurava seu coração. Miguel, ao seu lado, embolava as mãos, sem entender o que estava acontecendo. Carlos também parecia confundido, a expressão inquieta, como se estivesse esperando que tudo voltasse ao normal. Mas a intensidade do momento crescia. Uma sensação estranha de que a verdade estava prestes a desmoronar. Francisco, que havia revelado a verdade até então, estava a um passo da queda, e o grupo se aglutinava ao redor do marido dela. Você não pode ser verdade. A voz de Dona Conceição tremia, e sua visão se turvava. Eu não entendo. E então, antes que alguém pudesse responder, outro estalo ecoou na floresta. O chão rugiu novamente, e dessa vez um brilho vermelho cortou a escuridão. Todos olharam em direção ao som e viram uma figura se aproximando, em meio à luz. Era o coronel. Saia do caminho. Eu disse para você sair. O coronel empurrou as pessoas ao seu redor e o marido de Dona Conceição finalmente virou-se, como se um feitiço tivesse se quebrado. Ele a olhou e por um breve instante havia reconhecimento em seu olhar. Mas então a confusão tomou conta novamente. Quem são estes? Ele parecia não saber nem quem era. Não se aproxime dele! Dona Conceição gritou em pânico, tentando proteger seu marido. A tensão aumentava a cada segundo. A pressão na atmosfera era palpável. As lanternas que iluminavam os rostos agora piscavam, refletindo a incerteza e a adrenalina. Você não entende, Conceição. Ele é um agente, disse Francisco. E ao fazer isso, o mundo desabou. O que ele quis dizer? Um agente? O olhar de todos mudou. Os braços estavam cruzados. As vozes começaram a murmurar com confusão. Havia algo de verdade em todas aquelas palavras, uma revelação de segredos enterrados que começaram a emergir. Eu fui forçado a viver como se estivesse morto para protegê-la. O marido de Dona Conceição finalmente falou, frustração transbordando de sua voz. Foi um plano do coronel. O choque foi tão intenso que os rostos ao redor pareciam branquear. O coronel? Um plano, Carlos sussurrou, sem saber se acreditava ou não nas declarações. A verdade que Dona Conceição havia buscado durante tanto tempo agora estava sendo rasgada diante deles. Eu não tinha escolha. Ele me obrigou. As palavras do marido se perdiam em meio ao choque. Se eu não seguisse o que ele dissesse, minha vida e a sua estariam em perigo. Eu só pude me esconder. Esconder? Você mentiu para mim. Dizia que havia morrido, e agora parece assim, como se nada tivesse acontecido. O desespero apertava o peito de Dona Conceição, enquanto as emoções borbulhavam entre raiva e alívio. Miguel, ainda segurando a arma que havia encontrado, olhou para o pai. Você sabia que estava vivo? Por que não voltou antes? Por que deixar a gente assim? A pequena voz do garoto era cortante e cheia de desespero. O coronel controlava tudo. Ele me mantinha distante. A justificativa do marido era complicada, mas suas palavras pareciam ser a única verdade naquele momento confuso. O coronel estava mais próximo agora, e seu olhar estava cheio de triunfos. Eu avisei, não é? A verdade sempre vem à tona, meu bem. Dona Conceição não estava pronta para aceitar tudo aquilo. Caiu para trás, tentando entender. Mas quem é você realmente? O que fizemos ou quem somos agora? O desespero no olhar dela começava a se espalhar entre todos os presentes. Quando todo pareceria desmoronar, uma nova explosão de luz surgiu da floresta,
ofuscando a todos por um momento. O chão tremeu mais uma vez e, de repente, o último aliado de todos surgiu. Homens com armas em punho, armados até os dentes. Membros de uma organização secreta que finalmente estavam ali. "Vamos atrás deles!" Um deles gritou, e tudo parou. Foi nesse momento que o marido de Dona Conceição desviou o olhar e, com os olhos arregalados, começou a murmurar palavras desconexas. Espera, não é isso que parece!" Ele se virou para o coronel, terror estampado no rosto. "Você não devia ter trazido eles aqui. Você não sabe o que vai acontecer." "Do que você está falando?" A voz do coronel era uma ameaça, mas o marido de Dona Conceição estava em pane total. Ele começou a ramificar informações em uma velocidade que ninguém conseguia acompanhar. "Todos nós estamos em perigo. Você não entende, Conceição. Eles não estão aqui para ajudar. Eles vêm atrás de mim. Eu sou o alvo." As palavras ressoaram na floresta, ecoando como uma maldição. Todos olharam em choque e Dona Conceição sentiu o estômago afundar. "Alvo? Mas por quê? O que você fez?" A confusão e o medo a consumiram. Então, como um relâmpago, Francisco se adiantou. "É isso. Você nunca soube, não é, Conceição? Ele não é o homem que você pensa que é. Se o coronel está certo, todos nós estamos em perigo. E você é a única que pode resolver isso. Essa luta não é sua, é dele." "Eu? Como sou a única?" O desespero começava a tomar conta da cena. "Porque você tem a chave. Algo que ele deixou para trás. Algo que vai abrir o que está enterrado." Francisco olhou com pavor para o marido de Dona Conceição. O que não deveria ter sido revelado. Com isso, a realidade se desdobrou e todos foram tragados por um novo mistério obscuro. Quem era esse homem que ela amava? E o que realmente estava enterrado? A tensão se espalhava, o futuro deles balançando de forma imprevisível. O que mais eles precisavam enfrentar e o que significava essa chave? Enquanto uma sombra de dúvida pairava sobre todos, Dona Conceição sentiu o peso da descoberta em cada canto de seu coração. O que viria a seguir poderia mudar tudo, ou acabar com tudo de vez. Então, quando menos esperavam, um grito irrompeu da floresta, rasgando o ar como uma lâmina afiada. "Vão morrer todos!" Uma figura encapuzada, uma forma fantasmagórica com a voz rouca e ameaçadora, surgiu das sombras. As lanternas piscavam enquanto os rostos se voltavam para a figura. Retratos de medo e pânico. E em um movimento rápido, a figura disparou algo em direção ao coronel. O impacto foi brutal. Todos ficaram paralisados. O tempo parecia parar. O coronel caiu, uma expressão de incredulidade estampada em seu rosto. "Não pode ser", foram suas últimas palavras antes que o chão o absorvesse. O marido de Dona Conceição ficou em choque, a boca entreaberta enquanto a imagem do coronel desmoronava diante dele. E naquele momento, a confusão se tornou terror. Quem era aquela pessoa? Por que havia atacado o coronel? E mais importante, o que aquilo significava para eles? Dona Conceição apertou a mão de Carlos, os olhos arregalados, o coração batendo freneticamente. A revelação da verdade estava a poucos passos de ser exposta, mas em vez disso, a sombra da morte transformou tudo em um jogo mortal. Uma nova luta começava, e agora eles poderiam estar mais perdidos do que antes. E foi então que fonte de uma revolta entrou em cena. A figura encapuzada avançou, revelando lentamente o rosto. E como um soco no estômago, Dona Conceição sentiu o chão sumir sob seus pés. Era Juliana, sua irmã, que ela acreditava estar morta. Uma vida perdida, verdades encobertas. "Eu fiz isso por você, Conceição." O coronel estava tramando algo muito maior. Ele precisava ser parado. As palavras de Juliana cortaram através do ar como um açoite. O que era real?
Como a vida de sua irmã estava conectada a tudo isso? O que mais poderia ser revelado? O caos se seguia, e a única certeza que restava era que nada seria como antes. A verdade estava mais emaranhada do que nunca. E no fundo de Dona Conceição, a dúvida crescia. Até onde ela iria para proteger quem amava? O que mais estava em jogo? E qual segredo restava nas sombras? Dona Conceição soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. A revelação de Juliana, sua irmã, a fez sentir como se o mundo estivesse girando. Juliana, é você? E a incredulidade tingiram sua voz. A cena caiu em silêncio, como se a floresta tivesse colocado um manto de calma sob aquele turbilhão. Juliana olhou com firmeza, seu olhar brilhando sob a luz fraca das lanternas. Eu não queria que você soubesse assim. Mas o coronel, ele estava atrás de algo muito maior do que você imagina. Ele queria me silenciar. Precisamos sair daqui. O marido de Dona Conceição estava em choque. Seus olhos se mexiam entre Juliana e o coronel caído no chão. O que você quer dizer com maior? O que está acontecendo, Juliana? As lanternas relampejaram, sombras dançavam nas árvores. Juliana respirou fundo. O coronel não é só um homem de campo. Ele está envolvido em um esquema que vai muito além da nossa família. O que ele fez, o que ele quer, é perigoso. Mas você estava morta. Eu pensei que você... O marido de Dona Conceição gritou, o desespero ecoando nas árvores. Foi o que o coronel fez parecer. Juliana interrompeu. Ele me forçou a me esconder, a me tornar apenas uma sombra. Dona Conceição olhou para Carlos e Miguel, vendo o medo estampado nos rostos deles. Precisamos sair, agora! O grupo se organizou. A tensão estava palpável. O coronel ainda estava caído, uma expressão de ódio em seu rosto. Mas o perigo ainda não havia passado. Ele vai voltar. Ele sempre volta. O marido de Dona Conceição advertiu, a voz tremendo. Juliana apertou a mão da irmã. Eu sei onde ele escondeu os segredos, os documentos que podem provar tudo. Se conseguirmos apanhá-los, talvez possamos desmantelar o que ele construiu. E se não conseguirmos? Miguel perguntou, sua voz um sussurro. Dona Conceição se agachou e olhou nos olhos do filho. Vamos conseguir, meu amor. Juntos somos mais fortes. E aquelas palavras foram como um bálsamo. A esperança começou a brotar novamente. Todos concordaram. Juntos orquestraram um plano. Juliana levou o grupo para uma pequena cabana na floresta, que era um antigo esconderijo. Dentro havia mapas e documentos que provavam o que o coronel havia tramado, desde desvios de dinheiro a manipulações. Cada pedaço de papel que passava pelas mãos deles era um tijolo na construção da verdade. Enquanto a adrenalina bombeava, Dona Conceição encontrou um diário do coronel com anotações sobre seus planos. Isso pode ser a prova que precisamos, ela disse, a empolgação contagiante. Mas o eco de pneus na estrada fez todos congelarem. O coronel estava se aproximando com seus homens. Rápido! Temos que sair agora! Juliana foi rápida em organizar todos. A corrida pela floresta era frenética. Passos apressados, corações acelerados. Dona Conceição sentia o medo tomar conta. Mas uma nova força também ardia dentro dela. O que estava em jogo não era só a vida dela, mas tudo o que construíram. Finalmente, depois de alguns minutos que pareceram horas, alcançaram um campo aberto. Precisamos de ajuda. Eles não vão parar. Carlos disse, enquanto todos se recuperavam. Dona Conceição olhou para Juliana. Vamos fazer isso. Precisamos contar a verdade. E enquanto as luzes se aproximavam, um brilho de esperança iluminou seu coração. Mas a jornada estava longe de terminar. A batalha mal havia começado. A luta por justiça, por seus filhos e pela verdade ainda estava por vir. As lanternas da polícia finalmente apareceram ao longe. Dona Conceição levantou a mão e gritou: aqui estamos! O futuro deles agora estava nas mãos da justiça. O céu escurecia, mas no meio da tempestade, sua família estava unida.
E isso era tudo o que importava. Amigos, antes de vocês irem embora, você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão mudar tudo para você. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Seja um verdadeiro fã e apoie o canal.